Para o melhor proveito das nossas histórias, recomendamos fones de ouvido. Se sente que pode ajudar e agregar ao podcast, acesse o apoia.c/darkospodcast. Inclusive, está rolando uma campanha para comprarmos um novo microfone. Então, se quiser e puder ajudar nos projetos que tanto amamos, a gente agradeceria muito. Ou se quiser, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Lá você sempre terá novidades dos próximos EPs. Dado o recado, relaxe, respire e ouça mais uma história. Campo Carmesim, por Matheus Souza. Era uma péssima época para ser Odeon. Infelizmente, não existia escolha. A vida era simples e difícil. As pessoas vinham e buscavam suas alegrias nas atividades do seu cotidiano. Doenças, matanças e domínio. Pode-se dizer que esses anos serviram de exemplo para mostrar o quão cruel é a humanidade. Eu tinha apenas 16 anos quando vi com meus próprios olhos o que o poder e ganância são capazes de fazer. Era cedo. O galo tinha começado a cantar. E nós já tínhamos acordado muito antes para iniciarmos os trabalhos na lavoura. Meu pai e eu ficamos nesse dia responsáveis por pegar os grãos e espalhar para iniciarmos um novo período de plantações. Enquanto minha irmã e minha mãe foram lavar as roupas e trazer a água do riacho. Eu cavava os buracos para as sementes e meu pai as espalhava por aquele longo aterramento que futuramente seria coberto por um vasto campo de trigo. Que inclusive era uma das minhas visões preferidas. Sim, dava trabalho. E sim, era muito cansativo. Mas a vista, com certeza faria valer a pena todo o esforço. Horas da nossa manhã haviam se passado. Porém aquela paz foi trocada por uma leve dúvida que surgiu. Após termos percebido um pequeno tremor ao longe. Meu pai, experiente como era, ele sabia muito bem o que se aproximava. E coisa boa realmente não parecia ser. Ele mandou correr até o riacho para avisar minha mãe e minha irmã que deviam voltar para casa e se proteger, pois o exército estava chegando. Como o próprio vento, corri como se minha vida dependesse daquilo. E bem, meio que dependia mesmo. Quando estava perto do riacho, eu começava a gritar desesperadamente para que eles saíssem dali o mais rápido possível. Mas elas não se mexiam. Muito menos dava atenção para mim que estava aos berros mostrando todo o meu desespero. E quanto mais eu me aproximava tropicando entre as pedras e buracos da região lamacenta, mais meu fôlego acabava e me impedia de gritar. Até que eu chegar perto o suficiente delas, eu me deparo com uma das piores cenas que meus olhos já haviam visto. Minha mãe empalada por uma lança, mantendo-se de pé apenas pelo cabo apoiado ao chão. Minha irmã, que se encontrava encostada numa pedra, tinha claras marcas no pescoço, como se tivesse sido sufocada até não haver mais vida em seu corpo. Não haviam ferimentos à faca, mas a sua saia estava rasgada. Rasgo esse que ia até a sua virilha, onde brotava uma quantidade imensa de sangue. Minhas pernas se flagelizaram. Não conseguia manter minha postura. Meu chão havia acabado e eu apenas tremia com os olhos cheios de lágrimas. O único pensamento que me restou foi de solidão. Pela primeira vez, nada daquilo parecia fazer parte da realidade. E com as pernas bambas me esforcei para voltar ao meu pai, para contar a triste notícia que nos assombraria pelo resto de nossas vidas. Fui me arrastando por aquele vale, até ver o meu lar. E de seu telhado feito de palha apenas restar as cinzas e fumaça. Novamente, cada vez mais, meu coração se despedaçava.
Quando cheguei à nossa antiga casa, meu pai estava jogado ao chão, com diversos cortes espalhados por seu corpo. Suas 2 pernas amputadas e seus olhos arrancados. Ele ainda estava vivo. Eu o abracei em prantos, não conseguia ao menos falar. Ele apenas conseguiu me perguntar se minha mãe e minha irmã estavam bem. Como última forma de conforto, eu respondi que elas se encontravam seguras e que logo logo tudo ficaria bem. Eu apertava aquele corpo dilacerado, já sabendo que seria a última vez que falaria com meu pai. E demonstraria que o amava. Dentre os sons de paredes e teto queimando e nossa casa se despedaçando, haviam grunhidos de dor e soluços de desespero. Como último favor pro meu querido pai, eu peguei uma faca da nossa cozinha e cravei em seu peito, aliviando sua dor e dando finalmente paz para o espírito daquele que me ensinou tanto. Enquanto eu carregava o corpo dos meus entes para as covas que fiz com o restante da minha força e fôlego, as cenas apenas passavam em minha mente dos corpos mutilados de todos que me amavam. Até que um estalo me fez perceber algo. Quem matou eles? Eu não vi ninguém em momento algum. Apenas o som da marcha. Como que era possível isso? Eu saberia pelo menos a quem direcionar minha vingança, mas nem isso eu conseguiria. De onde vieram? Por que tanta desgraça? Todos os soldados que vieram antes conversaram e apenas pegavam dinheiro, comida e davam risadas. Minha família nunca fez nada a ninguém. Será que essa que é a vida que você é obrigado a levar? Sem esperanças, sem ninguém, sozinho? Como último recurso e falta de vontade de continuar minha jornada, busquei uma corda em nossa despensa. Procurei uma árvore mais próxima que tivesse galhos altos o suficiente. Amarrei a corda em meu pescoço, subi em cima do galho, que julguei ser o melhor para a situação. Fiz um nó que nem Deus conseguiria desamarrar. Minha perna ainda tremia. Então me joguei lá de cima daquela árvore, aceitando que seria bem mais fácil do que viver com aquele peso. A corda se esticou e senti meu pescoço ser fortemente cravado pela corda. O sufocamento havia começado e, sem nem ao menos querer, meu corpo automaticamente lutava para sobreviver, se debatendo e tentando puxar a corda. Em vão. Aos poucos, a luz na minha visão foi embaçando até ficar tudo escuro e em silêncio. Já não via, sentia ou escutava mais nada. Horas se passaram comigo naquela situação, me perguntando se aquele era o inferno ou o purgatório. Porém, depois de um longo período, a luz voltou a ser presente. Me via novamente deitado entre o campo da minha família. Solo macio, visão que me permitia ver o céu e o vento batendo naquela vasta plantação que cobria as planícies com seu elegante dourado. O vento era fresco, o clima agradável. Olhei em direção às montanhas e, dentre as planícies, avisto a minha família correndo em minha direção. Meus olhos se enchendo de lágrimas enquanto corria para encontrar com quem eu tanto amava. Só que foi nesse ponto que eu compreendi onde eu estava. Conforme me aproximava, mais o tempo mudava. Ficava nublado. Nuvens de chuva e trovoadas ensurdecedoras tomavam conta do ambiente. Minha família, que antes parecia feliz, ia ficando cada vez mais devagares e com um cansaço em suas faces. Minha felicidade estava se exaurindo. Meu desespero tomou forma quando tudo se transformou em apenas vermelho. Campos inundados de chuva de sangue que pintava toda a paisagem com seu mais profundo tom de hemoglobina.
Meus entes queridos agora rastejavam pelo campo, se despedaçando, gritando por ajuda. Os ventos sussurravam o quanto fui egoísta e fraco por preferir me matar ao invés de achar os responsáveis pelas mortes dos que me amavam. Aquilo era um pesadelo sem fim que me consumia mais e mais a cada momento que ficava lá. Até tudo acabar e eu despertar. Dentro de uma carroça. Uma dor insuportável abraçava meu pescoço que ardia em chamas. Quando olho para fora, pela entrada da carroça, me deparo com um casal de idosos, que quando me viram acordado, correram ao meu encontro para verificar se estava tudo bem. Me explicaram que tinha me achado pendurado na árvore, ainda me debatendo. Decidiram me salvar e dar auxílio até eu melhorar e conseguir explicar para eles o que havia ocorrido. Eu novamente chorei de soluçar. Meus pulmões não aguentavam tal situação. Por que eu fui salvo? Eu só quero morrer, eu não tenho mais motivo para viver. Eu exclamei em meio a lágrimas para aquele casal que se entreolhou e, para minha surpresa, apenas abriram um generoso sorriso. Me abraçaram como se fossem parentes que há muito tempo não via. Lembro daquele dia com muito carinho. Eles me consolaram no momento mais triste e solitário da minha vida. Eu nunca vou esquecer do que fizeram. E já se passou um certo tempo desde aquele fatídico dia. Todas as noites ainda sonho com o campo vermelho e os ventos sussurrantes. Porém, hoje eu compreendi que eu tenho que achar os verdadeiros responsáveis por trazer a maior desgraça que já me ocorreu. E olha, acredito que estou no caminho certo.